químico se apresenta em diversas situações nos organismos. Um exemplo é a presença de certos equilíbrios químicos no sangue e em outros fluidos biológicos, além de possibilitar a vida. Sobre o equilíbrio químico, analise as afirmativas abaixo. Primeira, no equilíbrio N2O4, 2NO2 a 100 graus, encontra-se 0,221 atm de N2O4. Sabendo que Kp é 7, a pressão parcial de NO2 é 1,558. Então, essa questão, nós vamos ficar muito tempo nela, que é uma questão que envolve muita conta e conta complexa. Até que a primeira é a mais tranquila. Então, a primeira, vamos fazer aqui no canto, ela é tranquila de resolver, olha. Constante de equilíbrio pode ser expressa em termos das concentrações, ou então, se for um equilíbrio que só envolve gases, em termos das funções, das pressões parciais de cada gás. Então, por exemplo, para aquela equação, o Kp, o Kc, né, seria a concentração de NO2 ao quadrado pela concentração de N2O4. O Kp é a mesma coisa, só que ele é a pressão do NO2 ao quadrado sobre a pressão exercida pelo N2O4. Ele me disse que o Kp é 7. Se a pressão do N2O4 é 0,221 atm, então ele quer saber a pressão parcial do NO2. NO2 ao quadrado. E isso quer dizer, então, que 0,221 vezes 7, 0,221 vezes 7, que dá 1,547, é igual à pressão do NO2, que está ao quadrado, então é x ao quadrado. Tal que x vai ser a raiz de 1,547, né? Eu sei que você na prova teria que fazer essa conta, eu não teria que fazer essa conta, então deixa eu fazer essa raiz aqui. Aí eu estou apanhando da calculadora, tá? Isso que eu estou com a calculadora na mão. Vamos achar. Aí, achei. Então é raiz de 1,547. E esse x, que é a pressão do NO2, dá exatamente 1,4. Então a primeira falou que é 1,558, está errada a afirmativa 1. Então eu já eliminei a letra A, já eliminei a letra D. 2. No equilíbrio N2 mais O2 formando 2NO a 25 graus, o Kc é igual ao Kp. Olha, essa relação entre Kc e Kp, ela vem de uma fórmula bem chata, bem complexa, tá? Que tem que saber ela de cor, mas não costuma cair muito em prova. Inclusive, tinha muito tempo que eu não vi uma questão desse tipo. Existe uma relação entre Kp e Kc que é a seguinte. O Kp, a constante de equilíbrio em função das pressões parciais, aqui ó, resolvendo a afirmativa 2. Ele é igual ao Kc, que multiplica RT elevado a delta N. Essa fórmula, em tese, teria que saber de cor. R, esse R, para quem lembra, é a constante dos gases, que vale 0,082. Esse T é a temperatura, que tem que estar sempre em Kelvin. E o que seria esse delta N? Delta é variação. N é a variação do número de mols na equação. Como assim, variação do número de mols na equação? Ó, imagina que a gente tem uma reação... vou pegar ela lá, justamente ela, a gente já mata a resposta. Como assim variação do número de mols? Vou fazer ela aqui, as outras duas afirmativas eu faço num slide em branco. A equação, ela está N2 mais O2, forma em equilíbrio 2NO. Quantos mols a gente tem do lado dos reagentes? Olha, 1 de N2 e 1 de O2, 2 mols. Quantos mols nós temos nos produtos?
2 mols, que é o do balanceamento. E o que seria a variação do número de mols de uma equação? É quando nós vamos resolver isso, tem uma outra afirmativa e nós vamos ter que fazer essa conta de novo. É o número de mols que tem no produto de gases, tá? Pressão, nós estamos falando de gases, menos o número de mols que tem nos reagentes. Então, essa variação no número de mols é 2 menos 2 para essa reação. Então, olha aqui, matemática. Kp é igual a Kc, que multiplica RT elevado a ΔN. 2 menos 2 é 0. E qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, eu tenho de fato que o Kp é igual ao Kc. Porque esse RT aqui, olha, quando a gente elevar ele a 0, isso aqui vai dar 1. Então, para esse equilíbrio aí, sim, o Kc é igualzinho ao Kp. Então, a afirmativa 2 está correta. Aí agora a gente está, então, entre letra B, né, e letra C. Não ajudou em nada, porque a 2 está certa nas duas. Olha só. Afirmativa 3. No equilíbrio N2 mais 3H2 formando 2NH3 a 727 Celsius, o valor de Kc é 2,4 vezes 10 a menos 3. Então, o valor de Kp nas mesmas condições é 3,6 vezes 10 elevado a menos 7. Então, bora resolver? Copiando a equação, N2 mais 3H2 forma, em equilíbrio, 2NH3. Isso aqui resolvendo a afirmativa 3. Ele me disse que o Kc, vamos voltar lá, é 2,4 vezes 10 a menos 3. Ele quer saber o valor do Kp nessas condições. Sendo que a fórmula é Kp é igual ao Kc vezes RT elevado a delta N. O Kp é o que a gente quer descobrir. O Kc, vamos dar a voltada de novo, é 2,4 vezes 10 a menos 3 e a temperatura é 727 Celsius. Então, o Kc, 2,4 vezes 10 elevado a menos 3, que multiplica R, 0,082, temperatura 727 Celsius, tá? Só que tem que estar em Kelvin, e Kelvin é Celsius mais 273, tá? Então, é 1000 Kelvin. Elevado, olha o ΔN aqui de novo. Quantos mols tem no produto? 2. Quantos mols tem do lado dos reagentes? 4. E 2 menos 4 é menos 2. Então, o Kp é igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 3, que multiplica 0,082 vezes 1000, né? Só multiplicar por 1000, é 82 elevado a menos 2. Então, 82 elevado a menos 2. O Kp é igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 3. Esse 82 vezes elevado a menos 2, né, perdão, isso seria 1 sobre 82 ao quadrado. Kp é igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 3, e multiplica 82 ao quadrado, dá 6.724, e 1 dividido por 6.724 é 0,000148. Esse Kp, então, seria esse número, vezes 2,4 vezes 10 elevado a menos 3, que dá, ó, 1, 2, 3, 4. 3,54 vezes 10 elevado a menos 7. Vamos ver quanto que ele falou? 3,6 vezes 10 a menos 7, né? Uma arredondada aqui, outra ali. 3,54 é 3,6. Então, a afirmativa 3 também está correta. E aí a gente já matou, olha, a resposta é a letra B,
e não a letra C. Porque na letra C está falando que é 2 e 4. Vamos fazer a 4 também, para você lembrar como é que calcula. No equilíbrio, A2 mais B2, que forma 2AB, misturou-se um mol de A2 com um mol de B2 num recipiente fechado de 1 litro, a 500 graus. O equilíbrio é atingido com Kc igual a 15. A concentração de AB no equilíbrio é 1,54. Então vamos lá? Vou fazer aqui nesse canto. Cabe, ó. A reação é A2 mais B2, que forma em equilíbrio 2AB. Ele me diz que o Kc é 15. Kc, né? Que é a concentração de AB ao quadrado sobre a de A2 vezes a de B2. Colchetes, colchetes. Aí a gente tem que montar aquele quadro do equilíbrio químico. Como que é o quadro? Início da reação, reação, equilíbrio. A2, B2, AB. Ele me diz que colocou no início 1 mol de cada um dos reagentes. E aí ele quer saber qual que vai ser a concentração de AB no equilíbrio. Uma vez que eu não sei quanto reage, não sei quanto forma e não sei quanto tem no final. Então eu vou seguir a ordem dos fatos. Se eu não sei quanto que reage do A2, eu vou falar que reage X. E quanto vai reagir do B2? X também. E quanto que vai formar de AB? 2x. De onde que eu tirei disso? Da estequiometria. Olha, quando um mol de A2 reage, consome ao mesmo tempo a mesma quantidade de B2, forma o dobro de AB. Quanto de A2 tem no equilíbrio? 1 menos x. E de B2, 1 menos x. E de AB, 2x. É só substituir na fórmula, porque eu sei que o Kc, vou calcular aqui, olha, o Kc vale 15, que é igual a concentração de AB ao quadrado, que é 2x ao quadrado, sobre 1 menos x, que é a do A2, olha, vezes 1 menos x. Eu vou fazer um produto notável, que é 1 menos x ao quadrado. Na hora que a gente multiplicar, ó, 1 menos x vezes 1 menos x. Isso porque, perceba que a gente cairia aqui numa equação de segundo grau. Só que a gente não precisa resolver ela. O que eu posso fazer? Posso tirar a raiz. E é lógico, né? Você ia ter que fazer na mão, na prova, raiz de 15. Eu não preciso fazer na mão, eu vou fazer na calculadora mesmo. A raiz de 15 é 3,87. Então, isso dá 3,87 é igual a 2x sobre 1 menos x. A questão eu falei que ia dar muita conta, né? Deixa eu arredar para cá, para dar espaço para a gente acabar ela. Apesar de abrir outro slide. E aí, isso é 3,87 menos 3,87x é igual a 2x. E aí, 3,87 é igual a 5,87x, tal que x é 3,87 dividido por 5,87, e x dá 0,60. É o valor do x aí nessa equação que a gente acabou de resolver. Só que a questão, isso é uma pegadinha de prova, né? Às vezes a gente está fazendo, se tivesse falado 0,76, muita gente ia marcar, né? Alguém está falando que é 1,54. Mas por que que... Mas, Bruno, se tivesse 0,66, por que que está errado? Olha o que ele está perguntando. Concentração de AB no equilíbrio. Qual a concentração de AB no equilíbrio? Tá aqui, olha. A concentração, vou colocar até de marca texto para ficar claro, olha. A concentração de AB no equilíbrio é 2x. Então seria 2 vezes
0,66, né? Aproximadamente, então, 1,32. Ok, está falando que é 1,54. Então, por isso que a 4 está errada também. Falei que a gente ia ficar muito tempo nessa questão, que ela é muito trabalhosa. Muito, muito trabalhosa. Esse conceito de KP e KC é um conceito mais antigo. Bom, mas está feito.